Olá, amiguinhos! Vamos lá, mais uma aulinha hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema que todo mundo tem medo, que são as macros, mas é mais assim para vocês se situarem no que é isso, o que são as macros, né? Então primeiro eu vou passar o conceito. Lembra quando a gente fez a nossa planilha? Uma série de comandos, aprendemos a fazer várias coisas, formatar, copiar, colar, entre outras coisas. A gente aprendeu a fazer várias funções e tudo mais, não é isso? Bom, o que são macros então? Para que servem as macros? A macro nada mais é do que automatizar cada um dos comandos que você já conhece, ou seja, fazê-los automaticamente sem que você tenha que ir navegando em cada menu para fazer o exercício. Um exemplo, se eu quisesse copiar, editar, copiar o mês de janeiro para cá, editar, colar, essa operação que eu fiz aqui usando o menu, usando o botão direito do mouse, poderia ser feita de forma automática, ou seja, criaria-se uma macro e toda vez que você quisesse fazer esse comando, você apertaria a macro e ela faria a função automaticamente. A macro ela se torna útil quando você tem que repetir várias vezes o mesmo comando numa determinada planilha, num determinado trabalho. Então a macro ela serve exatamente quando você pretende repetir operações ou funções. Exemplo, eu deixei algumas macros prontas aqui. Uma delas tem a seguinte finalidade: fazer exatamente isso daqui, ó. Clicar aqui embaixo e abrir e entrar nessa planilha. Veja só como é que funciona. Suponha que essa seja a folha de rosto do nosso fluxo de caixa. Tem essas características. Eu queira ir rapidamente para a planilha de fluxo de caixa. Eu clico aqui, ele vai lá e abre a planilha de fluxo de caixa. Eu quero voltar para a planilha original. Clica aqui e ele abre novamente a planilha original. Quero ir ver o gráfico, clica aqui, ele simplesmente vai e mostra o gráfico das suas despesas. Ou seja, é como se fosse um vá para que eu estou colocando nas macros, certo? Vamos voltar lá para a página principal e aí está. Esta é a operação simples que eu estou fazendo. Poderia ser feito uma automação de um copiar-colar. No caso eu fiz só uma automação de uma navegação entre as planilhas, tá? Nada mais que isso. Vamos fazer um exercício similar a esses então? Então vamos lá. Primeiro, como que começa uma macro? Ferramentas. Aqui tem no menu ferramentas a opção macro. Aí nós vamos gravar uma macro. O que nós vamos fazer? Nós vamos navegar dessa planilha principal para um dos nossos fluxos de caixa. Por exemplo, eu vou começar a gravação agora. A macro já dá uma solicitação de um nome. Eu quero ir para o fluxo de caixa. Vamos dizer assim. Vamos dar um nome mais fácil, né? Fulano 1. Opa, Fulano 1. Esse é o nome da Fulano A, perdão. É o nome que eu quero chegar nessa planilha aqui embaixo. Então vamos lá, ok. Muito bem, a nossa macro está gravando. Olha essa observação lá no rodapé, gravando. Tudo que você fizer de agora em diante, qualquer comando que eu der vai ficar gravado nessa macro que eu chamei de fluxo de caixa fulano A, tá? Então vamos lá, navegando para lá, clica na planilha fulano A, posiciona o cursor bem no comecinho e para por aí e vamos parar a macro agora. Vai em ferramentas, macro, parar a gravação da macro. Parei. A macro já foi gravada. Onde ela foi gravada? Vamos abrir aqui, ferramentas, macro, macros. Onde eu já tinha outras criadas, criou-se agora fluxo de caixa fulano A. Se eu executar ela a partir daqui, ela vai para a planilha fulano A. Como eu já estava, né? Vou sair dela, vamos em outro lugar, vamos para ações. Vamos acioná-la a partir das macros. Macros, veja só, vou executar. Olha lá, ela vai para lá. Certo? Então essa é a função dela. Agora, para ficar fácil de acioná-la, para não ficar entrando no menu ferramentas, macros e tudo isso, existe um recurso que é a criação de botões.
vou criar um botão para fulano A, ok? Então vamos lá. Aonde estão esses botões? Se você notar, essa barra aqui, ó, são a barra de ferramentas do menu formulários. Veja só, exibir, baixo ferramenta, eu escolhi formulários. Se eu tirar, ela desaparece, tá vendo? Então vou exibi-las novamente, formulários, e aqui você tem opções de botões. Eu gosto muito de usar esse aqui. Vamos clicar e vamos criar um botão aqui, ó. Você veja que surgiu uma cruz. Vamos colocar aqui embaixo, segura, arrasta até o tamanho mais ou menos que você quer. Aí ele sugere que você atribua a uma macro. Vou atribuir a essa macro e dê OK. Ele já está funcional, só que já vamos dar um nome diferente. Marca aqui dentro, ó. Vamos trocar o nome, vamos escrever fulano A. Pronto, nossa macro já está funcionando. Se eu clicar no botão, ele vai lá para a posição, ou seja, volta para lá, ele assume também. Vocês perceberam que eu também, quando eu clico nessa palavra bonita, que não é um botão, isso aqui é um word art, ele também respeita o comando de macro? Viu quando eu vou, por exemplo, para o resumo, tem um word art lá, ó, eu clico aqui, ele volta para o começo. Então, você pode aplicar macros também em word arts, por exemplo. Vamos fazer uma macro de copy paste, vamos ver como é que funciona. Então vamos lá, vamos acionar a macro, gravar macro, vamos dar o nome de título, esse é o nome que eu quero dar, título, ok? Perfeito? Então ok. Pronto, minha macro já está gravando. Tudo que eu fizer de agora em diante vai gravar na macro título. O que eu quero fazer? Marcar esse título, copiar, ir até o fluxo de caixa resumo, colocar o cursor nesta posição aqui e dar um editar, colar. Olha só, ele já trouxe o fluxo de caixa para cá. Vou diminuir o tamanho dele, ficar menorzinho, trazer ele para o cantinho aqui. Vai ficar nessa posição, ok? Então vamos parar a macro agora. Ferramentas, macro, parar gravação. Suponha então que não tenha esse nome aí. Vamos ver se a nossa macro está funcionando. Vem aqui para o começo, não é isso? Vamos acionar a macro pelo menu de macro. Macros, chamei de título, vamos acionar, executar. Olha lá, ele trouxe o título automaticamente. Nada mais que eu fiz foi um copy paste e um redimensionamento também do tamanho desse word art que estava já criado ali. Vocês sabem como cria o word art? Só por curiosidade, vamos trazer um. Tá vendo? O botão está clicado aqui, ele automaticamente abriu aqui o menu de word arts. Então vamos clicar aqui, vamos criar um. Olha só, tem várias opções aqui. Vamos criar um aqui só para vocês saberem como é que ele funciona. Ok. Escreve qualquer texto que você pretenda. Vamos colocar assim, página inicial. Dá um ok. Veja, apareceu aqui, ó, sobre os números. A gente pode arrastar ele para um canto aqui e diminuir o tamanho e deixar ele aqui. Pronto, essa é a minha página inicial do fluxo de caixa. Assim que se cria word arts. E os word arts têm a habilidade de aceitar macros. Basta você clicar sobre ele com o botão direito do mouse e atribuir uma determinada macro para ele. Vamos atribuir uma macro para esse título aqui, ó. Vamos lá, atribuir macro. Eu quero título, ok? Pronto. Toda vez que eu apertar essa macro fluxo de caixa, ele vai copiar para esta região aqui. Eu vou apagar de novo. Ele vai copiar para lá. Veja só, cliquei, ele copiou para lá o nome do fluxo de caixa. Viram? Então,
Para vocês terem a ideia só de como funcionam as macros, esta era a ideia, passar para vocês como cria-se botões, como se automatiza alguns comandos que você aprende. Então aquele monstro das macros nada mais é do que automatizar os comandos que você conhece, tá certo? Especialmente comandos que serão usados de forma repetitiva. Paginação é bem interessante, você veja só, quando eu clico aqui, volto à página inicial. Quando eu vou para gráfico, ele já tem uma macro aqui aguardando para eu clicar e ele voltar para a página inicial. E eu quero ir para resumo e navegação, vocês podem ver que é bem interessante, né? Você pode copiar qualquer botão desse dentro de um outro local. Clica com o botão direito do mouse, copiar. Vamos colocar aqui no resumo, nessa posição, editar, colar. Veja, esse botão aqui ele vai ter a mesma ação desse aqui, porque eu copiei, ele veio por completo. Quer ver? Clicar, ele vai lá no gráfico. Tá vendo? Volta para o menu, certo? Vai para o fulano A. Aqui não tem aquele botão, vamos colocar um igual aqui. Clica aqui, vai para o gráfico, volta para o primeiro, vai para o resumo, vai para o gráfico, vai para o primeiro. Viram? Para navegação, muito interessante usar macros, tá certo? Então, aí está, encerramento aí do nosso curso, abrangendo desde os comandos mais básicos até uma macro, para vocês compreenderem como é que usa o Excel de ponta a ponta. Muito bem, espero ter ajudado vocês durante todo esse curso. Estaremos aí ajudando, dando dicas no decorrer das dúvidas que forem surgindo. Mandem e-mail, visitem o site do Tio Wilmo, no blog do Tio Wilmo, e procurem tirar suas dúvidas, eu estarei lá para ajudá-los, ok? Um grande abraço e até a próxima, valeu!